Olá, amigos do YouTube, tudo bem? Voltamos aqui na segunda parte da montagem do sistema de criação de peixes em caixa d'água de 500 litros, tá? Já explicamos aí como deve ser feita a montagem da caixa, tá? E agora vamos conversar um pouco a respeito da bancada, como fazer essa bancada, tá certo? Lembre-se, lembre-se que a bancada ela vai suportar peso, né? Então ela vai aí, por exemplo, ter tijolos, ter carvão, ter pedras, né? Então, e ela vai ter que durar pelo menos aí um ano. Então procure fazer uma bancada de boa qualidade, madeiras boas, para que você não corra risco nenhum, tá? Procure não usar qualquer tipo de madeira que possa lhe prejudicar o andamento do sistema, principalmente quando você não estiver presente. Então, já vai fazer a bancada, procure fazer de uma maneira que você não corra nenhum risco, tá bom? Outro detalhe importante sobre a bancada e a caixa. A distância normal, média, né, entre a caixa e a bancada é 1,10 m. A distância entre a bancada e a caixa. Tá? Então aí, se você quiser deixar mais, tudo bem, mas deixando essa quantidade, ela realmente você vai conseguir entrar nesse espaço e realizar todo o que for necessário no sistema, como TPA e outras coisas mais, tá bom? Outro detalhe que eu queria deixar para vocês aí sobre a bancada e a caixa é exatamente o tamanho que você, até onde você deve levantar essa bancada. A bancada você deve deixar no nível da caixa, tá? O mesmo nível da borda da caixa você vai deixar a superfície superior da bancada, tá? No mesmo nível. Isso aí é muito importante, tá bom? Que você deve fazer. E outro caso bem interessante na questão aí da nossa bancada, tá? Que você pode usar, por exemplo, uma taubas grandes com furo no meio, ou você, como está vendo aqui, ó, tá? Estão olhando aí realmente como pode ficar perfeito, tá? O seu sistema. Se fizer dessa maneira, ela vai ficar realmente intocável, né? E como eu falei, se você puder pintar essa bancada, será muito interessante, porque ela vai passar, vai enfrentar sol, vai enfrentar chuva, né? E aí ela vai precisar ser bem resistente mesmo. Então tá ok, aí então algumas dicas especiais aí sobre a questão da bancada. Agora nós vamos conversar um pouco sobre a questão dos filtros, né? O filtro para a criação de peixe em caixa d'água, ele deve ser de 65 litros, tá? Então é o filtro que nós estamos usando. Você pode colocar filtros no máximo de 80 litros, tá bom? Mas se conseguir aí de 65 vai ser muito bom. Outra coisa sobre os baldes procure comprar bons baldes, porque alguns colegas têm reclamado que quando vão fazer o furo, eles estouram e acabam perdendo o balde, tá certo? Vamos conversar então com vocês aqui rapidinho sobre a instalação agora dos decantadores, que são os baldes. Vamos lá então. Na parte superior esquerda sua, nós vamos colocar então uma franja, como você está vendo aqui, tá? Essa franja você vai deixar pelo menos 3 centímetros abaixo da borda, tá bom? Isso aí é importante você não esquecer esse detalhe, tem 3 centímetros abaixo da borda. Não esquecendo você aí que deverá colar muito bem aí para não ter vazamento. Tá certo? Então, nesse primeiro balde, isso aí na parte lateral superior, esquerda. Agora, na parte inferior,
nós vamos colocar uma outra franja também, tá? Então você vai fazer o furo na parte inferior aí do balde e nós vamos instalar então aí também uma franja. E você pode então retirar também essa parte superior que sobra na franja, tá certo? Porque ela favorece a retirada dos dejetos dos peixes. Tá? Então estamos montando aí direitinho para você ver. E quando você encaixar a franja, você não deve, tá, esquecer de retirar silicone, de usar silicone. Tá? O silicone aí, ele trava, impede vazamento, tá? Então você pode fazer um trabalho muito bem feito aí, tudo direitinho, tá bom? As duas caixas, os dois decantadores, eles vão ter ligação pela parte inferior, tá? Então, quando você, por exemplo, fizer a instalação nos dois decantadores, tá? Então, esse nós fizemos o primeiro e agora nós vamos instalar o segundo decantador. O segundo decantador, na parte superior direita, nós vamos colocar uma franja também, tá? Só que esta franja ela vai ficar 5 centímetros abaixo da borda da superfície do balde, tá? O primeiro você colocou a primeira franja 3 centímetros abaixo e esse segundo então você vai colocar 5 centímetros abaixo, tá? Da borda do balde, tá bom? Isso, tá bem instalado direitinho, né? Então como você está vendo aí, isso tem que ser bem travado, não pode ter vazamento de água, isso hipótese alguma, tá? E na parte inferior você também vai instalar aí outra franja, né? Como você está vendo aí, tá? Então estamos encaixando aí para você poder ter uma boa noção aí dos detalhes, tá certo? Porque a água ela vai passar de um decantador para o outro pela parte de baixo, tá? Pela parte inferior, entendeu? Tudo isso aí tem um princípio, tem um motivo, tem um porquê, tá bom? Agora nós vamos instalar então os canos que vão nas franjas, tá certo? Nós vamos usar cano branco. Então, como você deve saber, o cano branco não encaixa diretamente na franja. Você deverá amolecer, tá, esse pedaço de cano e ele vai encaixar direitinho. E em seguida você vai vir então com um joelho, como nós estamos fazendo aí agora, vai encaixar direitinho, vai colar, tá? E encaixando nele mais um pedaço de cano, uma média aí de 15 centímetros, tá bom? E no final desse cano você vai colocar exatamente um T de branco, tá? De 50 milímetros. E do lado dele outro cano em média de 15 centímetros, seguindo ele nós vamos pôr um joelho, como você viu aí, e vamos encaixar na próxima franja, como você está observando aí. Então, seu sistema, tá? Os baldes seus vão ficar nessa posição que você está vendo aí. Estão me entendendo, compreendendo? Então, deverá ser instalado desta maneira, tá? E se você fizer assim, vai ficar perfeito o seu sistema, tá? Olha só que bonito, tá? A bancada, entenderam? Como estão instalados, tá? Um cano, a água passando de um lado para o outro, e o sistema totalmente funcional, tá? Você vai perceber que isso é maravilhoso e fica muito bem feito, tá ok? Então agradecemos vocês aí pela atenção. Nós fizemos o primeiro vídeo, tá? Com certeza você já viu o vídeo. Nesse segundo, então, nós estamos fazendo aí a montagem da bancada e dos decantadores. Tá? No primeiro foi a instalação das caixas, tá? E dos canos paralelos. E nós vamos continuar então no nosso próximos vídeos, dando a continuidade da montagem do sistema. Estamos procurando fazer com calma, bem esclarecido, para não deixar dúvida com você, tá? Então vamos dar mais uma visão aí em 3D, tá? De tudo que nós já
explicamos até o momento, e você vê que aos pouquinhos estamos montando o sistema, tá? Em partes. E depois no final ele vai ficar perfeito e muito eficiente. Ok? Um grande abraço, até o próximo vídeo.